Para convidar também, para continuar a nossa história, a gente recebe aqui o doutor em História e especialista em realeza britânica, o Francisco Vieira, para essa cobertura especial que a gente está tocando aqui. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo neste dia, obrigado por nos atender, inclusive. Eu quero saber do senhor também a sua opinião sobre este encontro, né, que as autoridades terão a partir deste momento com o rei Charles III. Vários vindo de forma diferente, a gente acompanhou um comboio ali acompanhando o presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden. Já outras autoridades chegaram de ônibus porque estavam espalhadas pelos vários locais de Londres, onde permanecem durante todos estes protocolos que a gente vem contando ao vivo aqui. E eu quero saber também do senhor qual a importância e o que esperar destes encontros. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu não quero ser repetitivo, mas assim, é uma oportunidade de, enfim, é um evento diplomático importante, um quebra-cabeça para o cerimonial, com certeza, entender todas essas precedências, quem vem antes, quem vem depois, quem senta onde, quem senta em que lugar, porque aí você tem, como falou, é uma oportunidade da Inglaterra, não só ter como reconhecido pelas outras nações seu novo soberano, mas também de estreitar laços, né, um momento diplomático, mesmo por mais curto que seja, porque eu imagino que com essa quantidade de representantes estrangeiros de primeira linha, deve ser um pouco difícil para a primeira-ministra e para o rei e a rainha ter muito tempo com todos eles, mas eu acho que eles têm cancha para isso, né? Isso começou a acontecer, quer dizer, desde a época da Rainha Vitória, né? Quando os meios de comunicação ficaram mais rápidos, né? Tem inclusive uma foto famosa de quando foi a ascensão ao trono do rei Jorge V, né? Que tem 10 monarcas que posam para uma foto juntos, todos primos, e pensar nos destinos diferentes que cada um desses tiveram depois daquele evento em 1910. Agora, professor, o Marcelo Favalli mencionava há pouco, e nós conversávamos isso também aqui com o Lorival Santana, essa quantidade de passos que são seguidos até o momento do caixão ser colocado ali naquele cofre ao lado do pai da Rainha Elizabeth II, o rei George VI. Esses protocolos eles são realmente muito importantes, não só para a família real, mas para toda essa população, porque uma multidão de pessoas permanece na fila para se despedir. Pode ser que essa fila seja fechada e encerrada, inclusive, porque não dê tempo de se completar a quantidade de pessoas até amanhã. E embora haja um gasto de tempo e de dinheiro gigantesco, as pessoas elas valorizam de fato, elas esperam que isso seja cumprido da forma como foi preparado há anos, inclusive com a participação da própria Rainha Elizabeth II? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que, assim, para o público, para os súditos, é muito importante poderem prestar essa homenagem e de forma ordenada, né? Eu acho que isso é muito importante. Para a monarquia britânica, eu acho que é uma afirmação, é uma popularidade. Veja bem, é uma semana inteira que eles estiveram nas páginas de todos os jornais, em todo o noticiário internacional, em que isso, quer dizer, mantém viva a chama, né? E, do ponto de vista, quando a gente fala de cerimonial, de protocolo, como já foi dito aqui, né, isso são instrumentos extremamente importantes, políticos, evitam conflitos, porque, por exemplo, você pode ter certeza que não só o cerimonial organizado, como o protocolo de quem entra, quem não entra, você vê a ex-primeira-ministra entrou na fila, a Theresa May, para poder prestar homenagem, ou aquele tenista, né, o Beckham. Então, você tem ali, quer dizer, uma igualdade, está igual para todos, todos são súditos, né? Todos estão na mesma condição. Eu acho que tudo isso é importante, tudo isso reflete, entendeu? Numa certa dignidade, numa certa cerimônia que mantém, digamos, uma certa segurança, né? Ontem o rapaz tentou tocar no túmulo, foi imediatamente, né, preso, afastado. Então, assim, você tem ali aquilo previsto e bem funcionando. Isso eles sabem fazer, né? Fazem isso já há muitas décadas, com uma monarquia, e as monarquias vivem desses cerimoniais, na verdade. É importante que cada um saiba o seu lugar e saiba o lugar do outro. Numa reunião diplomática como essa, né, espera-se que cada um saiba o seu lugar.
Doutor Francisco, há uma expectativa, Kenzo agora falando aqui, há uma expectativa muito grande em relação a esse encontro, né? Primeiro encontro do rei Charles ali com esses líderes, né? Vai ser o primeiro encontro em que vai se tratar bastante sobre essa diplomacia, de que forma que essa diplomacia deve acontecer. Há uma expectativa enorme em relação a isso. Eu queria que o senhor falasse sobre essas tratativas que devem ser feitas nesse encontro agora. Olha, eu acho que vai ser uma coisa puramente protocolar, porque tudo depende da diretriz que a primeira-ministra vai traçar, entende? Eu acho que nessa ocasião é muito mais, né, um estreitamento de laços, uma boa-vinda, né, na verdade, uma boa relação, né, do que, na verdade, questões complicadas a serem tratadas. Talvez os presidentes, os chefes de Estado, entre si, possam conversar. A gente está vendo a ex-rainha da Holanda, os reis da Holanda, o imperador do Japão chegando juntos a Buckingham. É isso, então eu acho que é isso, é essa mar de gente que ocupam chaves, né, importantes, como agora a rainha da Dinamarca está chegando com o herdeiro do trono, o príncipe Frederico. Professor, ela está completando 50 anos no trono, aliás. É muito interessante ter assim, né, o senhor para nos acompanhar, justamente porque vai reconhecendo também essas centenas de autoridades que participam hoje desse encontro com o rei Charles III. E, professor, tudo indica que seja um encontro muito rápido e protocolar mesmo. Pouco dará para se discutir se há ou se houve, em algum momento, alguma expectativa dessa por parte de algum dos líderes mundiais. Eu acredito que sim, né? Porque é muito pouco tempo, na verdade, muita gente está vendo o rei da Noruega e a rainha Sônia chegando e atrás o rei da Suécia e a rainha Silvia, né, o Carlos Gustavo. E atrás vem o rei deposto, que é muito interessante, que já foi primeiro-ministro da Bulgária, o Simeão. Em seguida vem o príncipe da Iugoslávia e a princesa Alexandra. Ei, professor, a gente viu que... Que interessante, né? O senhor bate o olho e já reconhece imediatamente. Pois é. Anos estudando, né? Não teria como ser diferente. Kenzo. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a participação do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que mais cedo assinou aquele livro de condolências lá à Rainha Elizabeth. Na sequência, ele fez um pronunciamento bem rápido ali. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho esse pronunciamento que foi feito pelo presidente brasileiro. Como é que o senhor visualizou esses posicionamentos e as palavras que foram feitas por Jair Bolsonaro no final da manhã de hoje? Olha, eu não tenho muito como analisar, eu acho que foi uma coisa, como eu falei, protocolar, né? Eu acho que dentro mais ou menos do esperado, e esperamos que ele represente decentemente o país, sem nenhum arroubo que nos cause constrangimento perante, né, essa quantidade de chefes de Estado internacionais. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer.